Quem diria que eu ia estar gravando esse vídeo, hein? Quem diria? Hi everyone, aqui quem fala é a Jordana e se você está assistindo esse vídeo, você já deve saber o que eu tenho para contar. Sim, eu estou grávida. There's my baby. There's your baby. Eu sempre desejei com todo o meu coração que esse dia chegasse, mas eu não imaginava que ele seria agora. Não estava nos meus planos, foi uma surpresa e um choque total, mas quem sabe o tempo certo e a hora certa de tudo acontecer, não somos nós, mas sim o cara lá de cima. Então eu tô gravando esse vídeo pra vocês pra contar como foi que eu descobri, contar um pouquinho da minha gravidez, mas vamos começar pelo começo, né? Como foi que eu descobri que eu tava grávida? Então, atualmente eu e meu namorado a gente reside em estados diferentes. Ele tá morando em Minnesota e eu moro em Nova York. Então o que a gente faz pra se ver é ir pra lá e pra cá, né? Eu tô indo pra lá, ele vem pra cá, a gente passa 2 semanas, 1 mês juntos direto e a gente vai revezando sempre que possível. Nós nos conhecemos aqui em Nova York 4 anos atrás, mas foi um relacionamento de muitas idas e vindas, mas uma coisa nunca mudou, que foi o meu amor por ele, foi a minha vontade da gente estar junto, mas tanto eu quanto ele, a gente precisava amadurecer, a gente precisava ter um tempo longe para dar valor quando a gente tá juntos, mais valor, apreciar ainda mais a companhia um do outro. Então nossos caminhos acabaram indo por lados diferentes no passado, mas graças a Deus nunca se perderam e a gente nunca perdeu o contato, mesmo quando a gente não tava junto. Mas desde que a gente voltou e reatou o nosso namoro no ano passado, as coisas já estavam extremamente diferentes e eu sentia que tudo tava ainda mais especial. Então vou rebobinar um pouquinho pro mês que eu engravidei, tá? Pra vocês terem noção de como foi que eu descobri, como foi que aconteceu. Aconteceu, vocês já sabem como, né, gente? Não precisa dizer como, mas enfim. Eu fui pra Minnesota na metade de janeiro. Meus pais tinham vindo me visitar, passaram 1 mês aqui comigo. Então eu fui pra lá bem, assim, emotiva, porque eu tive que me despedir dos meus pais pra eles voltarem pro Brasil. Então, assim, é sempre um momento extremamente delicado e sensível e emotivo. É sempre muito triste quando eles vão embora. Então eu cheguei lá com a cara inchada de choro, de ter dado tchau pros meus pais, já com saudade deles. E fui recebida com um amor assim, absurdo. Eu me dou muito bem com a família dele, ele tem uma família bem grande e eu fui recepcionada assim com um calor, sabe? Com um carinho e com um understanding da situação que eu tava passando, de estar assim, me despedindo da minha família de novo. Esse é sempre um momento difícil e aquilo transbordou meu coração. Eu sempre me sinto em casa quando eu tô lá e a gente fez muitos passeios e muitas coisas diferentes. E eu lembro que quando eu voltei, eu fiquei lá quase 1 mês praticamente. Quando eu voltei, eu lembro que eu até escrevi um post no Instagram falando do quão especial que essa viagem tinha sido, do quanto que eu me senti acolhida, do quanto que tudo foi mágico, do quanto que várias coisas que eu nunca tinha feito aconteceram, né? Como a minha primeira tatuagem, ter ido em jogos de basquete, de hóquei, do time de lá, que eu tanto queria. Então, enfim, foi uma viagem memorável e uma das melhores que eu já fiz pra lá. Então eu já voltei com essa sensação de gratidão, de pensar, nossa, que viagem incrível. Só que, quando eu voltei, eu tava num mau humor, assim, impossível. Eu tava muito choramingosa, sabe? Tava triste, tava com raiva, tava brava, como se fosse assim uma TPM nível 1000. E eu de início tava achando que era normal, porque pensa, eu fiquei 1 mês com os meus pais comigo, depois fiquei praticamente 1 mês lá com o meu namorado, com a família dele, e agora voltei pra Nova York sozinha. De volta àquela rotina de não ter minha família aqui, de não ter ele aqui. Então assim, eu meio que tava esperando me sentir bem triste, sabe? Bem sozinha de início, assim, até eu me adaptar à minha rotina normal e seguir o baile. Só que essa tristeza não passou. E não é que eu tava triste, eu tava com raiva. É como se eu tivesse com uma TPM assim, ó, nível 1000. Porque eu já sofria de TPM, né? Eu sempre ficava meio mal-humorada, eu chorava, ficava feliz, aquela coisa louca. Mas dessa vez eu tava braba, eu tava enlouquecida. Tava brava com meu namorado, não sabia porquê. Tava com mau humor perto das minhas amigas e não entendia porquê. E aí eu ficava frustrada comigo mesmo, porque eu sentia essa coisa tão pesada, sabe? E eu pensava, gente, eu tô enlouquecendo. Tanto é que eu fui até atrás de psicóloga achando que eu tava depressiva, suicida, vou saber o que tava pegando. Sabe, eu tava bem assim, matutinha na cabeça. E até a minha melhor amiga aqui, a Júlia, que também é brasileira, a gente sempre se vê durante a semana. Ela sempre dorme na minha casa, pelo menos uma noite. E aí a gente se viu naquela terça-feira quando eu voltei e ela disse pra mim, se semana que vem tu ainda tiver com esse humor, eu não vou vir aqui. Então assim, eu tava insuportável. Meu namorado 2 vezes perguntou se eu queria terminar com ele, porque sabe quando tu tá assim meio brabo e não conversa
conversa e tá meio estranha. Todo mundo tava vendo que eu tava off, mas eu não entendia por quê. Até que chegou no dia 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day aqui nos Estados Unidos, que caiu numa segunda-feira, e eu e o Excelentíssimo, a gente marcou de fazer um Zoom date, né? A gente assistia uma série juntos, que a gente tava assistindo, que a gente ama, que é Yellowstone. Então a gente assistia ao mesmo tempo, ia pedir uma janta, ia ficar ali um com o outro, à distância, mas né, pra não passar em branco. E eu lembro que eu fiquei com uma cara emburrada aquela noite inteira. E a gente, assim, assistiu uns 2 episódios, eu nem queria conversar muito, nem tava fazendo comentário, que geralmente eu converso bastante quando a gente faz isso. E ele tava tipo, gente, o que que tá acontecendo? Só que, no meu lado de cá, baby, assim que a gente desligou aquela chamada no Zoom, eu chorei por 2 horas sem parar. E eu só falava, meu Deus, como eu quero minha mãe, como eu queria que minha mãe estivesse aqui, eu só queria o colo da minha mãe, eu queria a minha mãe, queria uma criança chorando, querendo a mãe. E aí isso já era tarde, passado da meia-noite, era 1 da manhã, e eu precisava fazer xixi. E aí eu parei e pensei assim, tá, quando que foi tua última menstruação mesmo? E eu tava 1 semana atrasada. Só que assim, no mês anterior, em janeiro, eu atrasei 1 semana também e desceu normal. Então, eu pensei, desregulou a galera aqui, sabe? Desregulou tudo aqui. Então vai ver, tá atrasado mesmo, não dei bola. Eu tava tão pé da vida com todo o resto do mundo que eu nem me liguei que tava atrasado de novo. Só que dessa vez eu tava atrasada, eu tava 1 semana atrasada do atraso. Então assim, digamos que eu tive minha última menstruação em janeiro, dia 7 de janeiro. Já era 14 de fevereiro e eu ainda não tava menstruada. E aí eu me lembrei de um sonho que eu tive na semana anterior àquela, no qual eu fiz um teste de gravidez e quando eu fui pegar o palitinho, né, dizia sim, e quando eu virava ele de ponta cabeça dizia 30. Então eu tava grávida de 30 dias, de 1 mês nesse sonho. Só que assim, quando eu acordei, eu lembrei assim do sonho, sonhei que eu tava grávida, tá, ok, bacana, e segui o baile, sabe? Eu tava numa vibe assim tão louca que eu nem dei bola. E aí, por sorte, eu tinha um teste de gravidez em casa, que eu tinha comprado sei lá quando pra só ter ali, se um dia eu quisesse fazer, pra não ficar noiada. E eu pensei, eu preciso fazer xixi, tem um teste ali, vou fazer, já vejo. Sabe? Vou ver aqui o que vai dar, mas assim, jurando que eu ia estar desperdiçando um teste de gravidez. Jurando com todas as minhas forças, porque assim, nunca que eu achei que eu tava grávida. E eu sou um tipo de pessoa que antes, né, qualquer coisinha eu dizia, tô grávida. Eu tô grávida. Senti uma tontura aqui, tô grávida. Ninguém acreditava em mim mais, ninguém tinha paciência mais, porque tudo eu achava que eu tava grávida. Não que eu queria estar grávida, mas eu sempre achava que eu tava. E dessa vez eu falei, cara, não tem chance de eu estar grávida. Não tem chance, olha que inocência. Não tem chance. Mas enfim, tava realmente achando que eu ia estar jogando um teste fora, mas fui lá, peguei o palitinho, sentei ali, fiz meu xixi no que eu tirei, botei na pia, que olhando pra cima, sei lá, que eu tava viajando ali, peguei o papel higiênico pra me limpar, e no que eu fui assim, gente, até perdão pela cena aqui tão gráfica, mas assim, no que eu fui me virar, eu olhei pro lado assim, olhei pro teste, meio que fiz assim pra ver o que tinha dado, e dizia, pregnant. Oi, pregnant. Tô grávida. E aí, meus queridos, foi uma loucura. Eu tinha que falar com alguém, eu tinha que entender e processar o que tava acontecendo. Como assim, tô grávida? E isso já era 1h30 da manhã aqui, então naquela época era 2 horas a mais no Brasil, então assim, 13h30 da manhã no Brasil, todo mundo dormindo e eu, gente, eu preciso falar com alguém. Pra quem que eu vou ligar? Pra minha mãe, né? Mãe, cadê você? Mãe, fala comigo aqui. E aí, na hora, eu fiz chamada de vídeo com os meus pais e meu pai atendeu o telefone e eu, gente, não. Tipo, não, pai, eu vou te contar, mas assim, tu não pode ser a primeira pessoa que vai saber. Tem que ser a mãe, tem que ser a minha mãe que sabe como é que é. E aí, no que meu pai atendeu, eu disse, pai, desculpa, ele tá ligando essa hora, assim, imagina a cara deles, né, completamente assustados, assim, porque pularam na cama com a minha ligação e eu falei, eu tive um pesadelo terrível que vocês estavam mal e eu só tinha que ligar pra conseguir dormir, enrolei lá. E aí, no que minha mãe pegou o telefone e disse, vai pra sala, sozinha que eu tenho que falar contigo, sem o pai ouvir. E eu e minha mãe, a gente tem uma amizade, assim, tanto eu com meu pai quanto eu com a minha mãe, a gente tem uma amizade extremamente bacana, super saudável, eu sempre conto tudo pra eles. Então, quando eu falei isso, ela sentiu que tinha alguma coisa acontecendo, nem questionou, fez meu pai voltar pra dormir e foi pra sala e ela me ligou de volta e falou o que que houve. E aí, meus queridos, eu só peguei aquele teste lá da Clear Blue e mostrei pra ela no telefone e disse, eu tô grávida. E a minha mãe botou a mão assim e falou, meu Deus. E nessa hora eu já tava sentada no chão do banheiro, assim, chorando, tremendo, num nervosismo, assim, porque eu não tava esperando, em hipótese
consciência alguma tá grávida. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava procurando apartamento pra morar sozinha. Então, assim, eu tava em outra vibe, em outro momento, sabe? Não tinha, assim, chance de eu estar pensando em ter um filho agora. Porque eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu sempre quis muito ser mãe, mas não era tipo assim, eu tenho que ser mãe antes dos 30, ou eu tenho que ter, sei lá, quantos filhos. Não, eu queria poder engravidar, queria poder ter essa experiência, mas assim, não agora, né? Porque a gente sempre acha que a gente sabe o tempo certo das coisas, mas daí vem Deus e diz assim, minha filha, no meu tempo, não no teu. Mas aí, enfim, minha mãe teve uma reação extremamente tranquila que me passou muita calma. Ela disse que era pra eu refazer o teste no dia seguinte, que era pra eu me acalmar, que tudo ia dar certo, a gente ia resolver tudo e que era pra gente primeiro conversar entre nós pra depois eu contar pro meu namorado, pra eu me acalmar primeiro pra daí contar pra ele, até porque ele nem tava aqui, né? Tava lá em Minnesota. Então no dia seguinte eu peguei e fiz mais 5 testes só pra garantir, todos deram na hora. Fazer o xixi ali e dava, grávida, positivo, pregnant, yes, sim, minha filha tá com filho aí dentro, sim, vai ser mãe. E na quarta-feira, porque eu descobri na segunda e na quarta de manhã, o excelentíssimo me ligou, chamada de vídeo, era umas 9 da manhã, e no que eu atendi eu disse, eu ia te ligar mais tarde, mas já que tu tá no telefone aqui, eu tenho que te contar uma coisa. Primeiro eu pedi pra ele vir pra Nova York, pra eu contar pessoalmente, mas ele achou que eu tava querendo terminar com ele, porque eu tava tão louca da cabeça, que eu tive que contar pelo telefone mesmo, e a reação dele também me surpreendeu muito, porque eu achei que ele ia, né, surtar assim, que nem eu de início, e ele tava calmo. Também foi uma surpresa muito grande pra ele, obviamente, mas assim, ele quis garantir que eu tava bem, e que o bebê estivesse bem, pra depois a gente pôr os pingos nos is, sabe? Então foi essa reação assim de surpresa e de tranquilidade de praticamente todo mundo que soube logo depois de mim, que me fez assim acalmar e que me fez assim logo fazer ultrassom. E no que eu fiz aquele ultrassom e eu vi sabe, aquele coisinho assim, de cutinho assim, nossa, quem dirá quando eu ouvi o coraçãozinho bater pela primeira vez. Meu coração na hora se sensibilizou e assim, por mais que era algo que eu não tava planejando e nem esperando pra agora, a partir do momento que aquele teste deu positivo, a minha assim, ó, virou uma chave, é uma coisa doida de explicar. É um instinto de proteção, um instinto de cuidado, assim, que tomou conta de mim, um instinto de mãe mesmo, que eu imediatamente botei fora tudo que eu tinha ainda de vinho em casa, óbvio, né? E já maneirei no chimarrão e no café eu nem consigo tomar mais café agora, enjoei, não consigo. Mas assim, tudo que eu via que eu não podia mais comer, ou que não faria bem, ou que eu tinha que cuidar, né? A questão da minha postura, ou dos meus hábitos, enfim, tudo eu já mudei, maneirei na hora. Antes mesmo de entender, antes mesmo de compreender, antes mesmo de planejar como que a gente ia fazer tudo, esse instinto protetor já tomou conta de mim e só cresce conforme vai passando o tempo. Então, neste momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui pra vocês, eu tô de 4 meses e 1 semana. Ainda não sei o sexo do baby, mas eu tenho um feeling muito forte do que é, e quase todo mundo que me conhece também tem a mesma sensação. Mas vou deixar vocês que estão aí me assistindo tentarem dar o chute de vocês e o palpite. Logo, logo a gente vai estar descobrindo. E eu não só quero, como vou gravar muitos vídeos, muitos diários de gravidez pra contar os meus sintomas, o que eu tenho sentido, se eu tenho algum desejo, o que passa pela minha cabeça, enfim, vou ir relatando bem assim a minha experiência, a minha história de gravidez, porque eu tenho certeza que pode ajudar outras mamães, que pode matar a curiosidade de muita gente, e também é um registro e uma recordação que eu quero carregar pra vida inteira. Então sim, meus amores, there's a baby on the way, e não só eu, como toda a minha família, toda a família do meu namorado, tá todo mundo muito feliz. Isso tem sido assim, olha, uma das partes mais incríveis dessa gravidez, é de ver o quanto que todo mundo tá feliz, o quanto que todo mundo tá empolgado, todo mundo tá emocionado, todo mundo tá fazendo plano, sabe? Tá todo mundo envolvido, e isso pra mim não tem preço no mundo que pague. Fica aqui o meu convite para que vocês me sigam no Instagram, @JordanaRex, onde todos os dias eu compartilho a minha rotina, respondo várias perguntas e vou estar falando bastante sobre maternidade. Então até o meu próximo vídeo, fica o meu convite para que vocês me acompanhem e me sigam por lá. E assim que tiver vídeo novo por aqui, ó, vem correndo assistir. Um beijo grande para todo mundo and see you on the next video.